Olá a todos, meu nome é Flávia. Hoje nós vamos conversar sobre os fármacos utilizados na asma. Eu sou pediatra, imunologista e professora da medicina da UFSCar. Inicialmente, vamos relembrar alguns pontos fundamentais que envolvem essa doença, suas características clínicas e também seus aspectos fisiopatológicos. A asma é uma doença heterogênea, frequentemente caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. Ela se manifesta clinicamente por episódios recorrentes de sibilos, dispneia, tosse ou pressão torácica retroesternal, que variam com o tempo e também na intensidade, associados a uma limitação variável do fluxo aéreo expiratório. É uma doença que se desenvolve de forma multifatorial, em que a presença de fatores genéticos associados a fatores tanto do ambiente externo como também do ambiente interno dos indivíduos se interrelacionam e combinam com as alterações fisiopatogênicas que observamos nessa doença. Para melhor compreensão das mais diferenciadas formas de manifestação clínica e também dos diferentes tipos de respostas às terapêuticas instituídas na asma, precisamos lembrar que existem diferentes endótipos e fenótipos na asma. Lembrando que endótipo é o mecanismo molecular ou fisiopatológico subjacente ao aparecimento do fenótipo, e que fenótipo já são as características em que observamos no indivíduo, que são resultado da interação entre o fenótipo e o ambiente que o indivíduo foi submetido. A forma mais comum que envolve o surgimento, o desenvolvimento da asma é a resposta TH2 mediada, mas também existem outras formas de desenvolvimento que veremos a seguir. Atualmente, existe o conceito de medicina de precisão, onde, através do conhecimento de características individuais do nosso paciente, direcionamos a escolha da terapêutica a ser instituída. Nesse sentido, para o melhor manejo da asma, devemos voltar os nossos olhares para os endótipos e fenótipos e compreendermos se estamos diante de um paciente que apresenta um padrão de inflamação tipo 2 baixa ou tipo 2 alta. O padrão de inflamação tipo 2 baixa é um padrão mais dependente das vias inflamatórias relacionadas à imunidade inata, principalmente através da interleucina 17, TNF-alfa, entre outras. Apresenta uma inflamação não eosinofílica e não alérgica. É o tipo menos comumente encontrado, são os tipos mais raros que respondem pior às terapêuticas instituídas para asma. Já o padrão de inflamação tipo 2 alta, que é o carro-chefe da asma, é o que a gente sempre compreendeu como asma, as vias inflamatórias são dependentes das interleucinas do padrão TH2, que são a IL-4, a IL-5, 13, também entre outras. E o mecanismo é a produção da via alérgica através dos linfócitos TH2. E também hoje sabemos que participam desse tipo de inflamação as células linfóides inatas do tipo 2 e a interleucina 33. Esse padrão ele se relaciona com a produção de imunoglobulina do tipo E e de inflamação eosinofílica. Vamos relembrar também os aspectos que envolvem o padrão de inflamação tipo 2 alta. Diante de um ambiente interno caracterizado predominantemente pelas citocinas do padrão TH2, conforme demonstrado nessa figura, ocorre uma diferenciação do TH0, que é o TH naive, para TH2. Esse indivíduo, que tem um padrão TH2 predominante, quando entrar em contato com um antígeno, que agora vamos considerar como alérgeno, esse antígeno vai ser fagocitado pela célula apresentadora de antígeno, que o processará e apresentará proteínas dele, junto com proteína do MHC de classe 2, para o linfócito tipo 2, TH2. Esse linfócito TH2 vai também processar essas informações e sinalizar ao linfócito B, que irá se diferenciar em plasmócito, para a produção de imunoglobulinas do tipo E para esse antígeno específico. Essas imunoglobulinas do tipo E específicas irão se aderir a receptores de alta afinidade que se encontram em mastócitos e basófilos predominantemente, tornando essas células sensibilizadas a esse alérgeno.
Quando o indivíduo que já se encontra sensibilizado a um determinado alérgeno entrar novamente em contato com este alérgeno, ocorrerá a ligação do alérgeno a duas imunoglobulinas do tipo E, que se encontram ligadas aos receptores de alta afinidade nessas células sensibilizadas. E isso desencadeará a ativação de uma série de reações químicas que culminarão com a degranulação dessas células e com isso ocorrerá a liberação de mediadores pré-formados como histamina e triptase, citocinas e fatores neoformados como as prostaglandinas que irão se metabolizar em leucotrienos no ambiente extracelular. A ação desses mediadores por diversas vias, que poderemos detalhar em outra aula, culminará com a ocorrência de inflamação e broncoconstrição. E a somatória da inflamação das paredes das vias aéreas, da contração da musculatura lisa brônquica e o aumento da secreção intraluminal explicam o padrão obstrutivo observado na asma. Esse padrão obstrutivo pode se apresentar de duas formas. Inicialmente, no formato de uma inflamação aguda, onde reconhecemos as crises asmáticas decorrentes dessa inflamação, com a presença de chiados, aperto no peito, tosse e falta de ar. Mas também o indivíduo pode desenvolver uma inflamação crônica, mantendo um estado de hiperreatividade crônico associado à ocorrência de dano epitelial, remodelamento estrutural com proliferação celular e alteração da matriz, evoluindo até para a fibrose celular. Esse slide sintetiza as ações das citocinas do tipo 2 na patogênese da asma, onde vemos suas ações desde as fases iniciais do desenvolvimento dessa doença até a fase de remodelamento brônquico. Bom, vamos ao que nos trouxe aqui hoje, o tratamento da asma. Trazemos hoje o que temos de mais atual, mas com o avançar do conhecimento, como tudo em medicina, novas formas de tratamento poderão surgir. Sendo assim, recomendo sempre que se atualizem com referências de qualidade. No caso da asma, eu sugiro o GINA, que é por onde se baseiam as publicações das sociedades dessa especialidade. Embora o nosso foco sejam os fármacos, precisamos enfatizar que em asma o tratamento não farmacológico é imprescindível. Costumo dizer aos meus pacientes que metade do tratamento são os cuidados com o ar que o paciente respira, com os possíveis gatilhos, e a outra metade o uso correto das medicações prescritas. O paciente ou seu responsável precisa conhecer a natureza da doença, seus gatilhos, precisa ter um plano de ação por escrito, precisa compreender o uso correto dos dispositivos inalatórios e aderir tanto aos cuidados não farmacológicos como aos farmacológicos. É necessário também um manejo criterioso da medicação. É necessário que o médico faça avaliações periódicas para entender se o caminho é aquele, se precisa aumentar o nível de controle, ou se já está conseguindo um bom controle que pode reduzir a quantidade de fármacos. Isso é dinâmico e depende de paciente para paciente, por isso é muito importante o acompanhamento de perto. O tratamento farmacológico visa atingir e manter o controle atual da doença, pois sabemos que a asma é uma doença que ainda não existe uma cura definitiva, o que conseguimos é controlá-la. Precisamos também prevenir riscos futuros de exacerbações, de instabilidade da doença, evitar também a perda acelerada da função pulmonar e também os efeitos adversos do tratamento e com isso melhorar a longevidade desse paciente e a qualidade de vida dele. Diante de tudo o que foi exposto até agora, podemos compreender por que os alvos do tratamento farmacológico atualmente são o broncoespasmo e a inflamação. O GINA categoriza o tratamento em passos, de acordo com a frequência e intensidade das manifestações clínicas, tanto para o controle da doença como para o manejo das exacerbações. Os protocolos são orientados de acordo com a faixa etária. No slide anterior, havia o protocolo orientado para os adolescentes e adultos. Neste, vemos para as crianças de 6 a 11 anos. E neste, para as crianças até 5 anos, onde se inclui também os lactentes. Comecemos a falar dos beta-2 agonistas.
Basicamente, todas as células nucleadas de nosso corpo expressam receptores beta-adrenérgicos. Os receptores beta-adrenérgicos mais comumente encontrados nos pulmões são os receptores do tipo beta-2. Os receptores beta-adrenérgicos possuem uma cadeia polipeptídica única que zigue-zagueia atravessando 7 vezes a bicamada lipídica da membrana celular, com 3 alças intracelulares e 3 alças extracelulares, e ainda as extremidades amino, extracelular, e carboxi, intracelular. Os receptores humanos beta-agonista fazem parte da superfamília transmembrana de receptores acoplados à proteína G. A ligação dos beta-agonistas com os beta-receptores acoplados causam a sua ativação. Os beta-2 agonistas são substâncias que ativam diretamente os beta-2 receptores das células da musculatura lisa das vias aéreas. Vimos no slide anterior que esses receptores fazem parte da superfamília das proteínas G. E as proteínas G são compostas de 2 grandes subunidades, alfa e beta, e uma pequena unidade gama. No estado não estimulado deste receptor, a subunidade alfa está ligada a um GDP e se torna ativa quando ela se liga a um GTP, e isso ocorre quando existe a ligação do beta-agonista ao receptor. Assim, a proteína G se divide numa unidade alfa ligada ao GTP e um complexo beta-gama separado, originando 2 moléculas distintas que se difundem livremente e interagem diretamente com alvos localizados na membrana, os quais, por sua vez, podem propagar o sinal a outras localidades, sendo a subunidade alfa livre do receptor a responsável pela estimulação da adenilciclase. Essa estimulação da adenilciclase catalisa a conversão do ATP em AMP cíclico, que aumenta consideravelmente sua concentração no espaço intracelular. O AMP cíclico se liga na unidade regulatória da proteína quinase A, promovendo a liberação dessa unidade catalítica que causa a fosforilação de um grande número de proteínas-alvo, o que leva ao relaxamento do músculo liso peribrônquico. Além da broncodilatação produzida via proteína quinase A, os beta-2 agonistas também possuem outras ações, tais como a estimulação da secreção de surfactante pelas células alveolares tipo 2, a inibição no músculo liso das vias aéreas da liberação de acetilcolina, a inibição da liberação de peptídeos inflamatórios e broncoconstritores, como a substância P dos nervos sensoriais, a redução do reflexo colinérgico de broncoconstrição, ativação da função mucociliar, diminuição da permeabilidade capilar, promoção também da estimulação de secreção de íons cloro através da membrana apical das células epiteliais das vias aéreas e a secreção das células serosas e células mucosas das glândulas mucosas. Estimulam também as células serosas a produzirem proteínas com propriedades antibacterianas, como os lisossomas e a lactoferrina. Além disso, também foi demonstrado que podem inibir a fosfolipase A, inibindo assim a geração de prostaglandinas e leucotrienos, inibindo a tradução de sinais, proliferação celular e contração muscular. Os beta-2 agonistas que temos atualmente são divididos em beta-2 de curta e de longa duração. Os beta-2 agonistas de curta duração estimulam os domínios alcançados mais externamente. E por isso a ação deles é mais curta, pois logo se desprendem da membrana. O beta-2 mais conhecido, mais estudado é o salbutamol, mas também temos o fenoterol e a terbutalina nessa categoria. O início de ação é rápido, em torno de 3 minutos, e a duração não dura mais que 6 horas. Os beta-2 agonistas de longa duração penetram na membrana para estimular lateralmente o receptor e assim promover uma ação mais duradoura. Como essa ação não ocorre simplesmente com a ligação externa à membrana, depende de uma entrada através da membrana, o início de ação fica um pouco mais lento. Temos o salmeterol começando a sua ação de 20 a 30 minutos após a administração da droga. No entanto, garante uma maior estabilidade da droga e ele mantém a ação por 12 horas.
Já o formoterol e o vilanterol, que também são beta-2 agonistas de longa duração, eles também possuem uma ação rápida, sendo de uma forma mista a ação deles. Eles devem ter os dois mecanismos, tanto estimular a membrana externamente, como também mais internamente, estimulando o lateral igual ao salmeterol. Isso confere o início de ação de 1 a 3 minutos e uma duração mais prolongada, sendo o formoterol 12 horas e o vilanterol até quase 24 horas. Dentre estes dois, o formoterol é o mais utilizado, tanto pela sua maior aplicabilidade em diferentes faixas etárias, como também por ser mais acessível. O outro beta-2 agonista de longa duração que temos é o bambuterol. O bambuterol é uma prodroga da terbutalina, que tem duração da ação de aproximadamente 24 horas e se apresenta apenas na formulação via oral. É preconizado principalmente para o controle da asma noturna. O bambuterol, na sua primeira passagem pelo fígado, é metabolizado produzindo uma droga lipofílica que é seletivamente fixada pelos pulmões, aonde então é transformada lentamente na forma ativa de terbutalina por hidrólise, por ação da colinesterase plasmática. A meia-vida do bambuterol após a administração oral é de 9 a 17 horas e tem uma biodisponibilidade de 10 a 12%. Os efeitos colaterais que podem advir com o uso dos beta-agonistas dependem da dose e da via de administração, sendo mais intensos e frequentes quando os utilizamos pela via parenteral, menos intensos e frequentes quando os utilizamos por via oral e ainda menos quando os utilizamos pela via inalatória, sendo esse um importante motivo para essa via ser a via preferencial de administração. As reações mais comumente observadas são as reações justamente advindas da estimulação simpática que eles promovem, e são elas tremores, agitação, nervosismo, palpitações, taquicardia e outras arritmias cardíacas. Também podem ocorrer efeitos metabólicos advindos do uso de altas doses dessas medicações, e dentre eles observamos a ocorrência de hiperglicemia, aumento dos corpos cetônicos, dos ácidos graxos livres, glicerol e do lactato. E algo muito importante é a ocorrência de hipopotassemia pela estimulação dos receptores beta-2, que aumenta a atividade celular da enzima sódio-potássio ATPase. A hipopotassemia pode levar à morte do indivíduo. Pode ocorrer também, embora mais raramente, também apenas com o uso abusivo dessas drogas, a ocorrência de broncoespasmo paradoxal, taquifilaxia, hiperresponsividade brônquica e até morte. Com o uso prolongado da medicação, também podemos observar uma down regulation do receptor, e assim o indivíduo pode ir adquirindo uma tolerância ao uso dessa droga. Vamos agora falar dos corticoides. Os corticoides regulam vários processos fisiológicos e é a terapia anti-inflamatória mais efetiva para as doenças inflamatórias crônicas como a asma. Os seus efeitos sobre as células inflamatórias incluem indução de apoptose, inibição de citocinas, inibição da migração, entre outros. E os seus efeitos nas células estruturais incluem diminuição da expressão de genes receptores de citocinas inflamatórias, diminuição da permeabilidade capilar, aumento do número de receptores beta-2 adrenérgicos e diminuição da secreção mucosa. Os corticoides atuam suprimindo múltiplos genes inflamatórios que estão ativados nessa doença e também ativam a transcrição de genes anti-inflamatórios. Dessa forma, compreendemos a importante ação dos corticoides tanto no tratamento das exacerbações da asma, como também no manejo da doença crônica. Os corticoides podem ser administrados através de diferentes vias. Atualmente, a via endovenosa é reservada para o tratamento das crises asmáticas graves, onde não está havendo resposta às fases iniciais do tratamento da mesma. A via oral está reservada também para o tratamento das crises asmáticas, mas também para alguns casos mais graves no manejo da asma crônica. A via intramuscular está em desuso, não sendo preconizada nos principais guidelines referentes a essa doença.
Já a via inalatória é a via de eleição para a administração dos fármacos no tratamento dessas doenças respiratórias. Os corticoides inalatórios disponíveis em nosso meio são a beclometasona, a budesonida, a triancinolona, a flunizolida, a fluticasona, a mometasona e a ciclezonida. Existem 4 tipos de dispositivos inalatórios. Os inaladores pressurizados de dose calibrada, que devem ser utilizados preferencialmente com uma câmara expansora, também conhecidas como aerocâmara ou espaçadores. Os inaladores de pó seco, os inaladores de névoa suave e os nebulizadores. Esse slide retrata a farmacocinética dos corticoides inalatórios. O corticoide, ao ser inalado, ele caminha através das vias aéreas diretamente aos pulmões, onde ele será absorvido e já iniciará a sua ação anti-inflamatória na asma. No entanto, principalmente quando a técnica inalatória não é bem realizada, boa parte dessa medicação é deglutida, sendo absorvida pelo fígado. Esse slide retrata a farmacocinética dos corticoides inalatórios. O corticoide, ao ser inalado, ele caminha através das vias aéreas diretamente aos pulmões, onde ele será absorvido e iniciará a sua ação anti-inflamatória. No entanto, parte do corticoide pode ser deglutido, principalmente se não realizada a técnica inalatória correta. E ao ser deglutido, ele necessitará ser absorvido pelo trato gastrointestinal, atingir o fígado, aí ser metabolizado para depois cair em circulação. Parte desse corticoide caminha até o pulmão também atuando como anti-inflamatório, mas a boa parte desse corticoide acaba atingindo todo o organismo, sendo responsável principalmente pelos efeitos adversos sistêmicos que podem advir também do uso dessas medicações. Aqui vemos as principais características farmacocinéticas dos diferentes corticoides inalatórios disponíveis em nosso meio. Como faremos para escolher o corticoide inalatório a ser prescrito para o nosso paciente? Inicialmente, precisamos conhecer as características de um corticoide inalatório ideal. O corticoide inalatório ideal deve ter a máxima retenção pulmonar, pois é nesse local que nós precisamos da ação anti-inflamatória na asma. Para evitar os efeitos adversos sistêmicos que pode vir a ocorrer com o uso crônico dessa medicação, é importante que ele tenha uma alta capacidade de ligação com as proteínas plasmáticas, daquela parcela do corticoide inalatório que acabou sendo absorvido na corrente sanguínea. É também importante que tenha uma rápida depuração hepática, uma baixa biodisponibilidade oral e também que seja uma formulação por prodroga. No entanto, nós entendemos que estamos num país onde a acessibilidade é também muito importante. Não adianta nós prescrevermos a droga ideal, sendo que o paciente vai ser impossibilitado de adquirir essa droga. Então, é muito importante que a gente também tenha em mente a acessibilidade, o recurso do paciente, porque o importante é que ele faça uso crônico dessa doença e seja monitorizado pelo seu médico. Veremos agora os principais efeitos adversos que podem ocorrer com a utilização do corticoide inalatório. Iniciaremos falando dos efeitos adversos locais, que podem ocorrer tanto pela irritação local, pelo excesso de corticoide que ficou residual após o uso do dispositivo, como também por uma ação inflamatória devido ao propelente ou lubrificante que existe no aerosol dosimetrado, que é um tipo do dispositivo inalatório. Pode ocorrer rouquidão ou disfonia em função de uma miopatia desenvolvida nos músculos das cordas vocais. Candidíase orofaríngea, que pode ser decorrente do uso prolongado dos corticoides, que podem causar uma redução da imunidade local, associado também aos níveis elevados de glicose na saliva. Pode ocorrer tosse como efeito irritativo dos propelentes e detergentes dos aerosóis dosimetrados. Pode ocorrer também uma dermatite perioral em pacientes que recebem o corticoide inalatório através de nebulização. Sensação de sede por irritação da garganta.
e mais raramente hipertrofia de língua, o que é raro e só foi descrito até então em crianças por ação direta do corticoide, causando hipertrofia dos músculos da língua e acúmulo de gordura local. Essa reação é totalmente reversível após a cessação da medicação. Para evitarmos a ocorrência desses efeitos adversos locais em nossos pacientes, precisamos os orientar a lavar a boca após o uso do corticoide inalatório sem deglutir a água, ou seja, fazer bochechos e cuspir a água para fora. Fazer uso de espaçador no caso de aerosóis oximetrados. Com isso, ocorre uma redução importante da deposição da medicação na orofaringe. Utilizar regimes de menor frequência de aplicação. Devemos escolher corticoides inalatórios que possam ser usados menos vezes ao dia, para com isso diminuir a quantidade de corticoide que possa vir a ser absorvido de forma sistêmica. Também precisamos treinar a técnica inalatória correta. Nosso paciente, antes de começar a fazer uso da medicação, precisa ser treinado, porque é muito importante a técnica correta para reduzir a deposição da medicação na orofaringe. Utilizar sempre a menor dose necessária. Para isso é muito importante que a gente faça retornos periódicos, acompanhe de perto esse paciente, a fim de conseguir manter a asma controlada com a menor dose possível, pois sabemos que vários dos efeitos, principalmente sistêmicos, são dose dependentes. E, quando viável, fazer uso de uma formulação prodroga, que é uma medicação que só vai se transformar em ativa quando atingir a célula-alvo. Podem ocorrer também efeitos adversos sistêmicos com a utilização de corticoides inalatórios, embora isso seja bastante raro. E quando ocorre, eles são dependentes da dose utilizada, da potência do corticoide, principalmente da biodisponibilidade sistêmica desse corticoide, do tipo de dispositivo utilizado, e quando a gente fala em tipo de dispositivo, lembrar também da técnica utilizada com esse dispositivo. Alguns estudos têm demonstrado efeitos adversos sistêmicos bem menores com o uso da budesonida e da fluticasona em comparação com a beclometasona. E também o uso da ciclazonida postula-se que também tenha efeitos adversos menores por fato de ser uma prodroga, de só ser ativa em local. Só que não temos ainda muitos estudos comparativos entre ela e os demais corticoides inalatórios. Os efeitos adversos sistêmicos possíveis com o uso desses corticoides são a supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, retardo de crescimento, redução da massa óssea, catarata, glaucoma, adelgaçamento da pele e equimoses e miopatias. Uma grande preocupação com o uso crônico de corticoides inalatórios em crianças asmáticas seria a preocupação com os efeitos deletérios sobre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Embora seja raro, é uma preocupação sempre persistente. No entanto, estudos têm demonstrado que baixas doses de corticoides inalatórios geralmente são suficientes para promover a melhora clínica e funcional dessas crianças com asma persistente, de forma que sempre a menor dose deve ser tentada, como já falado anteriormente. Neste slide, vemos as doses diárias recomendadas pelo GINA, consideradas como baixa, média e alta para adolescentes e adultos. Aqui para as crianças de 6 a 11 anos e aqui para as crianças menores de 5 anos, onde observamos que nem todos os corticoides inalatórios já foram aprovados para essa faixa etária. Vários trabalhos demonstraram os benefícios do uso diário de corticoide inalatório na asma, tais como a diminuição da inflamação das vias aéreas, a diminuição dos sintomas diurnos e noturnos, a diminuição da ocorrência de exacerbações, do uso de medicações de resgate, a melhora da função pulmonar, diminuição das ausências de trabalho escolares também, faltas escolares, diminuições das hospitalizações, diminuições das visitas ao serviço de emergência e, com tudo isso, com certeza, a melhora da qualidade de vida dos pacientes.
Já foi demonstrada a ação sinérgica que existe entre os corticoides e os beta-2 agonistas de longa duração. Os corticoides aumentam a transcrição gênica dos beta-2 receptores, resultando em aumento da expressão dos receptores da superfície celular, protegendo contra down regulation destes receptores em resposta à exposição prolongada de beta-2 agonista. Eles também aumentam o acoplamento de beta-2 agonistas às proteínas G e assim intensificam seus efeitos. Também revertem o desacoplamento dos receptores beta-2, a down regulation, que pode ocorrer em resposta aos mediadores inflamatórios, por meio de um efeito estimulador sobre as quinases receptoras acopladas à proteína G. E os beta-2 de longa duração, além de sua ação broncodilatadora, também complementam os efeitos do corticoide por meio da interação com a transdução de sinais do corticoide. Quando o controle da asma não é alcançado com o uso dos corticoides inalatórios em até doses moderadas, associados aos broncodilatadores beta-agonistas de longa duração, ou quando o uso dessas medicações não é viável por algum motivo, outros fármacos também podem ser utilizados para o controle da asma. Mas antes de prescrevermos alguma outra medicação ou de aumentarmos a dose do corticoide inalatório a ser utilizado pelo paciente, é necessário checarmos se o tratamento não farmacológico está sendo feito corretamente, se a técnica inalatória para o uso das medicações está correta, se o paciente está aderindo ao tratamento proposto, ou se o paciente está apresentando alguma comorbidade, assim como rinocinusite, obstrução laríngea induzida pelo exercício, presença de obesidade, alergia alimentar, transtornos emocionais, presença de tabagismo passivo ou ativo, mau condicionamento físico, disfunção das cordas vocais, respiração disfuncional, alterações hormonais ou doença do refluxo gastroesofágico. Os antileucotrienos são medicamentos que antagonizam a ação dos leucotrienos e assim inibem a ocorrência de broncoconstrução, inibem o aumento da permeabilidade vascular, a produção de muco, a liberação de enzimas lisossômicas, quimiotaxia e ativação dos leucócitos. Para o tratamento da asma são preconizados os antileucotrienos cisteínicos. Eles atuam em ambas as fases do desenvolvimento da inflamação na asma. O antileucotrieno mais utilizado no Brasil é o montelukast de sódio. Ele é acessível e de fácil aceitabilidade pelos pacientes, sendo via oral em dose única diária, e tem um forte efeito anti-inflamatório. Para o tratamento da asma estão indicados os antileucotrienos cisteínicos. Esses antileucotrienos, eles impedem a ligação dos leucotrienos aos receptores cisteínicos e atuam assim em ambas as fases do desenvolvimento da asma, onde os leucotrienos participam. O antileucotrieno mais utilizado no Brasil é o montelukast de sódio, é um medicamento acessível, de fácil aceitabilidade pelos pacientes, ele é via oral em dose única diária e tem um bom efeito anti-inflamatório. No entanto, em março deste ano, o FDA alertou sobre o risco de eventos neuropsiquiátricos graves associados ao uso dessa medicação, onde isso inclui até suicídio entre adultos e adolescentes, pesadelos e problemas comportamentais em crianças pequenas. Dessa forma, antes de se prescrever montelukast, os profissionais de saúde devem considerar seus benefícios e riscos e os pacientes devem ser aconselhados sobre a possibilidade, o risco de ocorrerem esses eventos neuropsiquiátricos. Outra classe de medicamentos são os antagonistas muscarínicos. Esses medicamentos são utilizados por via inalatória e antagonizam os efeitos muscarínicos, promovendo assim o relaxamento da musculatura lisa da árvore brônquica, além também de diminuírem a produção de as secreções brônquicas. Outra classe de medicamentos são os antagonistas muscarínicos. Essas medicações são utilizadas por via inalatória e antagonizam os efeitos muscarínicos, promovendo assim o relaxamento da musculatura lisa da árvore brônquica, além também de diminuírem a produção de muco através da diminuição das secreções brônquicas. Existem dois tipos de antagonistas muscarínicos, de longa duração e de curta duração.
No Brasil, nós temos o brometodipratrópio, que é um antagonista muscarínico de curta duração, recomendado no tratamento das crises asmáticas em menores de 5 anos, como adjuvante da ação broncodilatadora dos beta-2 agonistas. Ele nunca deve ser utilizado sozinho para promover essa broncodilatação, porque a broncodilatação dele sozinho é muito pequena, e sim, ele funciona muito bem para auxiliar o efeito broncodilatador dos beta-2 agonistas. E temos também o brometoditiotrópio, que é um antagonista muscarínico de longa duração. Ele é recomendado para o tratamento da asma moderada grave em maiores de 6 anos. Esse medicamento possui uma afinidade similar pelos subtipos dos receptores muscarínicos de M1 e AM5, e quando utilizado por inalação, ele é seletivo para o brônquio, mantendo uma broncodilatação duradoura por mais de 24 horas. E por fim, o uso de imunobiológicos está indicado para os casos de asma grave que não foram controlados com as medicações anteriores e que apresentam o fenótipo de inflamação tipo 2 alta. Para a escolha de qual agente imunobiológico iremos utilizar para o paciente, devemos nos lembrar também do conceito da medicina de precisão. A escolha do tipo de imunobiológico a ser utilizado dependerá das características de cada paciente. A análise dos biomarcadores de inflamação também auxiliarão nessa escolha. Pacientes com muitas crises de exacerbações no último ano, que possuem IgE total elevada, comprovada sensibilização alérgica através da detecção de IgEs específica contra antígenos ou pré-testes que demonstram essa hipersensibilidade do tipo 1 presente, eosinofilia no sangue maior que 260, a fração exalada do óxido nítrico maior que 20, também sintomas desencadeados pelo contato do alérgeno, asma de início na infância. Possivelmente, esses pacientes serão beneficiados com o uso da anti-IgE. Já os pacientes que possuem um padrão predominantemente mais eosinofílico, com muitas exacerbações no ano, com asma de início na idade adulta, presença de polipose nasal, o uso de imunobiológicos inicialmente de escolha poderá ser um anti-IL-5 ou anti-receptor de IL-5. E também, se ele tiver presença de dermatite atópica de moderada a grave, o anti-IL-4 também poderá ser muito útil. O omalizumab é o imunobiológico anti-IgE que temos disponível em nosso meio. Ele se liga à IgE livre, impedindo que ela se ligue no receptor de alta afinidade, presente na superfície dos mastócitos, basófilos e de outras células efetoras, impedindo assim o desencadeamento da hipersensibilidade do tipo 1. O omalizumab é o imunobiológico anti-IgE presente em nosso meio. Ele se liga na IgE livre, inibindo a sua ligação no receptor de alta afinidade presente na superfície de mastócitos, basófilos e outras células efetoras. Os efeitos adversos observados com o uso do omalizumab são geralmente reações locais, pois ele é uma droga de administração exclusivamente subcutânea. Há relatos de dor, eritema, edema e prurido no local da aplicação. Há também relatos comuns de a presença de cefaleia durante a aplicação. Os demais efeitos adversos são extremamente raros, como ocorrência de maior número de parasitoses ou até de anafilaxia, hipotensão postural, faringite, tosse, broncoespasmo, náusea, diarreia, sintomas dispépticos, urticária, rush e prurido generalizado. São bastante raros. O mepolizumab é um anti-IL-5 que se liga na IL-5 livre, evitando também a sua ligação ao receptor de IL-5 nas células efetoras. Já o benralizumab, ele se liga ao receptor de IL-5, inibindo a interação das IL-5 no mesmo. O dupilumab é um potente imunobiológico que bloqueia a sinalização intracelular da interleucina 4/13 pela ligação na subunidade alfa do receptor da interleucina 4. Ele atua em vários pontos da gênese da inflamação asmática.
Sintetizando, o conhecimento dos fenótipos de cada paciente é de suma importância para a escolha da terapêutica a ser instituída. Lembrando que o tratamento deve ser individualizado e acompanhado de perto. Esse slide demonstra as indicações terapêuticas nos diferentes fenótipos da asma. E assim, quando estamos diante de um paciente com a possibilidade do diagnóstico de asma, é de suma importância que esse diagnóstico seja confirmado. Em se confirmado, é muito importante que conheçamos as características clínicas e laboratoriais particulares desse paciente, a fim de se identificar em qual fenótipo ele se apresenta. Precisamos também classificar a gravidade da asma, a frequência e intensidade das exacerbações, e avaliar também regularmente o nível de controle da asma, através da aplicação de questionários validados internacionalmente. Com tudo isso, escolher a forma mais coerente para o tratamento farmacológico proposto. Esse tratamento deve ter um plano de ação por escrito para que o paciente consiga revisitá-lo a todo momento que tiver dúvida. Além de escolhermos quais medicamentos iremos prescrever, também temos que tomar cuidado com a dose. A dose deve ser eficaz para garantir o controle da doença, mas também precisamos cuidar da segurança para o nosso paciente. É importante que a gente acompanhe se o paciente está aderindo ao tratamento, se está tendo acesso ao mesmo, se consegue realizar as técnicas o uso do dispositivo inalatório corretamente e assim assegurar uma melhor concentração da droga no pulmão. Precisamos também checar se o tratamento não medicamentoso está sendo feito corretamente, se o paciente compreende a doença. Diante da ameaça surgida pela pandemia de Covid-19, surgiu uma dúvida quanto à manutenção do uso das medicações para o controle da asma, se seria benéfico ou maléfico aos indivíduos. Vários estudos foram realizados e comprovaram a importância da manutenção desse tratamento, para que, se caso venha a ocorrer uma infecção pelo vírus SARS-CoV-2 por esses indivíduos asmáticos, eles estando com a asma controlada, a chance de evoluir com complicações é muito menor. Outro ponto importante que essa sociedade orientou é que, caso esses pacientes asmáticos precisem procurar um serviço de urgência para a realização de aerosóis, que levem seu próprio inalador, espaçador e máscara para inalação, a fim de diminuir o contágio. Uma outra orientação que esses pacientes também devem receber é que mantenham em dia o seu estado vacinal em relação às doenças respiratórias. Aqui no Brasil, nós temos a vacina antipneumococos, anti-hemófilos B e antivírus influenza. É claro que essas vacinas não protegem contra a infecção do SARS-CoV-2, mas é muito importante que, caso venha ocorrer uma infecção pelo SARS-CoV-2, essas pessoas não estejam com o seu aparelho respiratório debilitado pela ocorrência de alguma dessas infecções previamente. E também, como qualquer outro indivíduo, a sociedade também orienta a realização das medidas preventivas que a Organização Mundial de Saúde tem orientado. E finalizo agradecendo a todos pela atenção. Se houver alguma dúvida, coloquei aqui embaixo o meu contato, fiquem à vontade. Muito obrigada.